ouvir? Tranquilo? Meus irmãos, foi uma luta aqui para a gente conseguir essa internet, rapaz. Choveu muito aqui a madrugada aqui. Houve aqui, Rio Grande do Sul é quase um país dentro do outro país, né? Aqui tá uma chuva, frio, e eu sei que o Maurício conhece um pouco aqui essa região. Realmente, a gente aqui, no mesmo dia, temos quase três temperaturas diferenciadas, as três estações juntos. Então, ontem estava um sol bonito, eu estava na igreja ali pintando, mas de repente a noite chegou, o frio veio, a madrugada veio temporal com granizo e tudo. E aí, meu irmão, foi uma benção aqui. Agora está chovendo um pouquinho, está um pouco mais aliviado. Mas esse é nosso Rio Grande do Sul. É um estado que realmente tem suas particularidades e muito no desafio, né? Essa é a realidade, é um desafio do dia a dia. Querido pastor Maurício e querida igreja da Urca, uma honra estar com vocês, porque é uma grande alegria poder falar um pouquinho do trabalho que está sendo feito aqui em Taquara, falar um pouquinho da vida da minha família, falar um pouquinho de toda a nossa caminhada junto às Missões Nacionais. Então, muito obrigado do meu coração. Mas antes de eu trazer um breve testemunho, uma palavra, queria orar também, porque creio que esse é o grande, talvez, a chave de toda a nossa caminhada, uma vida de oração, uma vida realmente que busca o Senhor numa dependência plena da vontade dele. Então, quero já agradecer aos irmãos pelo convite e quero orar também pelos irmãos, para abençoar essa campanha que os irmãos estão realizando aí na igreja da Urca, que realmente é fantástica, realmente maravilhosa. Então vamos orar, queridos, mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Pai, pela essa oportunidade de estar através desses meios, Pai, que o Senhor nos dá de comunicação, podemos interagir. E de uma maneira tão especial, Pai, com essa igreja missionária que está lá na Urca com o pastor Maurício e toda essa família, Senhor, que pertence a essa querida igreja, Senhor. Abençoe cada membro, Senhor. Dê a seus corações, Senhor, sempre o desejo, Pai, dessa viva esperança de missões em todo lugar desse nosso Brasil e em todo lugar desse nosso querido mundo, Pai. Abençoe, Pai querido, a nossa querida igreja que também está Taquara, nos ajude, Senhor, nessa caminhada, nos dando sabedoria, Senhor, para poder direcionar esse tempo tão difícil, Senhor, de pandemia, mas os cuidados que o Senhor tem nos dado, Senhor. Então, no nome santo de Jesus, eu oro, dizendo aqui, o Senhor é o dono, Senhor, de nossas vidas, é o dono da obra. E sendo o Senhor dono da obra, nunca há de faltar, Senhor, a providência que vem do céu. Eu te agradeço pelo pastor Maurício, toda a querida igreja da Urca, por esse privilégio de estarmos juntos, falando para o teu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido pastor Maurício, quero só dar um breve testemunho aqui da nossa vida em Taquara e diante dessa nossa realidade de pandemia, que eu sei que é algo que fez uma grande diferença nos nossos cultos. E quero dizer para os irmãos que como nós somos aqui abençoados, né? Sabemos que a nossa luta é diária, diária. E aqui no Rio Grande do Sul, ela teve uma curva aqui na situação da pandemia. Enquanto no Rio de Janeiro foi logo ali no início, março, abril, né? Maio, algo tremendo ali de pessoas sendo, infelizmente, ali com o Covid, né? Inclusive muitas mortes. Aqui no Rio Grande do Sul foi ter esse pique agora há pouco, porque quando chegou o inverno, então houve muitos casos, inclusive, já de antemão, estava voltando à normalidade, e agora recebi uma notícia agora há pouco pelo celular, em Porto Alegre, os leitos estão quase eles muito assim no limite. Então, provavelmente, dependendo do que aconteça, ali em Porto Alegre vai continuar a bandeira vermelha. Então, irmãos estejam orando aqui pelo Rio Grande do Sul.
Em muitas regiões já melhorou, mas teve agora, nesse mês que passou, de agosto, foi um mês muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, algumas cidades. Infelizmente, alguns números foram assim manipulados para algumas cidades abrirem as portas dos comércios, mas a gente vê a realidade outra. Inclusive, aqui na nossa igreja, tivemos irmãos com Covid, mas graças a Deus já se recuperaram, já estão em casa, estão voltando aos poucos para as atividades. Então, foi um tempo muito, muito doloroso, muito difícil. Tivemos mortes também, e precisamos estar buscando ao Senhor muita sabedoria para poder agir. A igreja não está ainda plenamente agindo de uma maneira presencial, estão fazendo nossos cultos online também, nas quartas e domingo, e vamos, se Deus permitir, voltarmos aos poucos também aqui. Então, os irmãos, estejam orando por nós aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente possa ter esses cuidados necessários, que às vezes as pessoas acabam não tendo. Mas, querido, a minha família tem sido muito abençoada aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou casado com Ingrid Grubinger, uma austríaca. Ela tem, assim, uma participação muito especial no meu ministério aqui em Taquara. Nós estamos com um trabalho lindo com criança, nessa pandemia toda aí, onde tivemos levando uma forma de mensagem para as crianças, trazendo aos poucos alguns para a igreja. O que nós estamos fazendo com as crianças? No início da pandemia, nós estávamos com um grupo de 60 crianças. E como a gente ia poder trabalhar com essas crianças? Então, a gente não queria perder essa continuidade. E começamos a fazer trabalhos e levamos na casa deles. E aí, isso era muito lindo, porque ao chegar na casa deles com o trabalho que nós fazíamos com eles já na igreja, com mais um pouquinho do lanche, eles já queriam orar, já queriam ler a Bíblia e já queriam fazer as coisas. E como a gente fazia isso? Nós dividimos a igreja em 4 carros, e nesses 4 carros iam 2 pessoas, e nos dividimos para ir nas famílias onde tinham essas crianças. Mas como o pico aumentou muito aqui, nesse período agora, de julho e agosto, até isso nós tivemos que parar. Mas agora estamos voltando aos poucos. Como estamos voltando? Nós estamos trazendo aos poucos as crianças para a igreja. Então, o que a gente faz? Pega uma família que tem 3, 4 filhos e trazemos ele para a igreja fazer uma atividade. E que atividades são essas? Nós fazemos com ele alguns doces, algumas coisas artesanais. E o que fazemos com isso? Nós pegamos essas crianças e levamos em postos aqui que estão tratando de pessoas com Covid. Ontem mesmo nós fomos num posto de saúde, onde tinha os médicos atendendo pessoas que chegavam até lá com sintomas do Covid. E nós fizemos ali uns bolinhos, fizemos ali um artesanato, um desenho, e levamos para aqueles médicos naquele posto. Meus irmãos, a alegria daqueles médicos, ver aquelas crianças chegando, com a igreja se apresentando, querendo justamente demonstrar esse amor, né? Esse amor pela vida desses médicos, que estão nessa frente da batalha, que muitas vezes não são reconhecidos, não são nem lembrados até. Então, a nossa igreja começou a articular dessa forma, e nos postos de saúde, levar algo para eles comerem, e também uma oração e uma palavra de esperança. E, meus irmãos, que maravilha! Aqui temos os 12 postos de saúde e mais um centro especialmente para tratamento da pessoa de Covid, que ficou associado com o SAMU. Então, chegando nesses lugares, como eles ficam assim, maravilhados, porque até então ninguém tinha feito isso. E a gente vai e eles ficam assim impressionados com essa atitude nossa. E você veja mesmo, uma coisa simples, é um kitzinho de lanche, né, com um suco, com uma bolachinha, né, com um pãozinho e uma palavra de oração. E eles ficam assim, alguns chegam a chorar. Os médicos assim, mas como assim? Né? Vocês estão vindo aqui e falar de um amor que a gente esperávamos que talvez até tivesse mais com outras pessoas, e quase ninguém fala isso com a gente. Então, meus irmãos, assim, vale a pena, em todo tempo,
transmitir o amor de Jesus, transmitir esse amor de forma simples, de forma assim que você pode usar aquilo que há na sua própria igreja. Às vezes a gente fica olhando para as igrejas maiores, né? Mas eles podem fazer muitas coisas porque tem mais recursos, porque não, meus irmãos, se a gente parar e olharmos para aquilo que Deus já nos deu, né? Porque o próprio texto, inclusive, da campanha, porque Ele nos amou primeiro, né? Então Deus já nos amou, e se Ele nos amou, nós temos esse amor para transmitir. E como eu faço isso? Com a minha vida, com uma palavra de oração, uma palavra que vá de encontro ao coração daquelas pessoas, trazendo a esperança que há em Jesus, a esperança que há na palavra de Deus e que há na nossa vida. Então, meus irmãos, assim, é algo fantástico que a minha esposa, junto aqui com algumas irmãs da igreja, estão realizando. Nós somos uma igreja que tem 40 membros. Desses 40 membros, devemos ter ali uns 12 a 15 crianças envolvidas nesse grupo. E aí, meus irmãos, algumas pessoas acham que nossa igreja é enorme aqui, porque a gente tem um trabalho que vai de encontro a alguns locais que hoje têm sofrido. E eles ficam, mas por que outras igrejas grandes não fazem isso? Aí eu digo, olha, meus irmãos, eu não sei. O que eu sei é que a nossa igreja está observando o que está acontecendo aqui na cidade. Então, queridos irmãos, irmãos estejam orando por nós aqui na nossa igreja de Taquara. Temos um grupo pequeno, mas um grupo muito amoroso, um grupo que quer fazer realmente a diferença aqui na cidade de Taquara, com seus recursos que estão limitados, mas, porém, que acredita nesse amor de Deus, que acredita realmente que vale a pena servir. A igreja é um presente na cidade. Não é a cidade que é um presente para a igreja, né? A igreja é um presente para a cidade. A igreja é a bênção para a cidade. Então, eu fico assim, muito alegre, realmente, feliz poder ver uma igreja como a nossa, com esse tamanho, com essa série de limitações, questões de espaço financeiro, mas, ao mesmo tempo, uma igreja que está desenvolvendo esse amor em relação às pessoas que moram aqui em Taquara. Então, meus irmãos, eu tenho 3 filhos maravilhosos, Rebeca, de 22 anos, muito nos ajudado, a Júlia, com 18, e o Matheus, com 8 anos. Matheus é meu gauchinho aqui, né? Nascido lá em São Marcos, e na época morávamos em São Marcos, nós começamos nossa primeira plantação de igreja na cidade de São Marcos. E depois nós viemos para cá, para Taquara. E já estamos jogando o Sul há 14 anos, pastor Maurício. 14 anos. A nossa igreja iria fazer, inclusive, o pastor Maurício sabe disso, nós íamos fazer nosso concílio, né, em abril, mas com essa pandemia não deu nada certo. Pensamos em fazer em novembro, mas também não aconteceu, por causa desse pique que aconteceu. Pastor Maurício, já quero fazer o convite para o irmão e para toda a igreja, hein? Se Deus permitir, vai ser abril de 2021. Então, anote na agenda, abril de 2021, se Deus permitir, vamos ter o nosso concílio aqui na cidade de Taquara, queridos. Então, já estejam convidados, se preparando aí para vir aqui na cidade de Taquara. Abril é um tempo bom, é um tempo que já passou aquele calor, porque Rio Grande do Sul também tem muito calor, hein? Quando chega ali na época de novembro, dezembro, janeiro, é quente aqui também. Mas abril já está ameno, então vai estar uma temperatura gostosa, os irmãos poderem estar aqui conosco. Quem sabe os irmãos fazem uma caravana e venham estar com a nossa querida igreja aqui em Taquara. Vai ser uma alegria poder receber vocês. Tá bom, pastor Maurício? Já passa essa informação para todo o pessoal aí da igreja. Tá bom, meu querido? Abril de 2021, nós vamos só tentar ver ali a data certinha, né? E aí vamos estar agendando, que sabe, estaremos juntos para realmente fazer aqui a nossa querida, nosso concílio. Vai ser uma bênção de Deus. Mas, meus irmãos, as Juntas Nacionais desse ano está com esse tema maravilhoso. Um tema realmente porque Ele nos amou. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19.
E esse texto é lindo demais, porque ele traz exatamente a questão do amor, né? E esse amor que não tem nada que possa substituí-lo. É um amor perfeito, o amor único, o amor exclusivo, o amor de uma entrega total e do melhor que nós, com certeza, podemos ter em qualquer lugar, em qualquer tempo. Exatamente o amor de Deus. Eu vejo que esse amor de Deus foi a decisão dele, realmente, em vir e fazer isso por nós, quando nós não merecíamos. Então, esse amor por nós não é mérito, né? Por mim, por ninguém, mas é mérito unicamente pelo próprio Deus, porque Deus é amor. E esse Deus é amor nos faz viver debaixo de uma esperança também. E essa esperança que faz a gente viver de uma maneira assim tão especial e tão alegre. E eu acho que o preço que nós, como missionários, servos do Senhor, temos é justamente, como diz a próprio acróstico, né, da campanha do amor, né? Porque eu amo, eu multiplico, né? Nesse multiplicar, eu transmito esse amor para outros, com o meu testemunho de vida, eu faço orações, porque na oração é a minha intimidade com o Senhor, e essa oração me faz eu repartir. Olha que lindo, quer dizer, é tudo dentro de uma sincronia perfeita, porque o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus, ele é perfeito. E isso faz a gente ver o quanto precisamos realmente desse amor em nosso coração. Porque nós somos limitados, nós somos realmente imperfeitos. E só esse amor pode realmente trazer para a nossa realidade essa forma de querer repartir, né? Algo que Deus nos coloca no coração e Deus nos faz realmente mais do que vencedores. Então, queridos, aqui em Taquara, nós temos pedido muito a Deus, né? Nós temos usado um tema aqui, a igreja que podemos ser. E um do tema dessa nossa igreja, a igreja que podemos ser, é uma igreja que ama, uma igreja que busca esse amor, para que a gente possa transmitir esse amor para todas as pessoas. É claro, né, que esse amor tem um preço, tem uma caminhada, tem um custo. E eu queria trazer um texto para os irmãos, para a gente poder compartilhar hoje da manhã de uma maneira bem breve, que fala desse amor, que fala desse desejo de amar. E esse desejo de amar é necessário para que a gente possa também entender o que realmente Jesus quer de nós. Abra, por favor, sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, bem breve. Lucas 14, eu sei que o horário ali é bem próximo, já estamos 11h40, né? A hora passa correndo, né, pastor Maurício? Quando a gente vê, ela já foi. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, nós estamos muito felizes aqui, queridos, e honrados por estarmos nessa cidade, Taquara, né, com 60 mil habitantes. Nós temos muita luta aqui com relação à questão, como os irmãos sabem, do Rio Grande do Sul. Tem uma série de situações maravilhosas, um estado lindo, maravilhoso, um potencial tremendo nas riquezas, tanto naturais quanto financeiras, uma série de situações aqui fantásticas. Eu convido os irmãos, quando o irmão estiver assim, na sua aposentadoria, quiser ir para um lugar para o irmão passar assim a sua vida, venha para o Rio Grande do Sul. Escolha um das 497 municípios, você vai estar num lugar maravilhoso. Você tem aqui de tudo um pouco, né? Cultura alemã, cultura italiana, cultura polonesa, cultura açoriana e a própria cultura gaúcha. Então, você vem para um estado, você pode até escolher onde você quer passar a sua aposentadoria tranquila e com a cultura que você quer ficar, né? Se quiser massa, gosta de massa, pizza, vai para a cultura italiana. Tem bastante cidade ali maravilhosas. Só cuidado com o peso, né? Eu aqui ganhei quase 15 quilos. Vai ter a cultura alemã também, né? Uma cultura alemã muito maravilhosa, que você vai ter ali as suas culinárias fantásticas ali. Temos a açoriana, aqui em Taquara, inclusive, é uma das regiões que tem muito a cultura açoriana. Um dia que os irmãos puderem estar aqui, vai ver toda a questão até da formação das casas, dos prédios, né? A gente observa muito isso nessa realidade. Então, os irmãos vão, assim, chegar no estado que vai ter
a escolha, né, para o lugar que o irmão acha melhor. Mas, em contrapartida, os irmãos vêm para um estado também desafiador na questão do evangelho. É um dos estados menos evangelizados no Brasil, principalmente dos batistas brasileiros. Nesses 497 municípios que nós temos aqui, nós só estamos praticamente em 90 municípios. Então, tem muito município ainda sem a denominação batista, e tem município até sem igreja evangélica. Então, é um desafio também para nós falarmos do amor de Jesus. Sem contar, infelizmente, as situações, muitas vezes, que ocorrem aqui, de situações de doenças, muito assim, ligadas à questão emocional, como a depressão. Então, os irmãos precisam realmente ter essa, vamos dizer, essa compaixão, olhar para o Rio Grande do Sul e pedir a Deus que traga alegria ao coração também do povo gaúcho, que tem muitas situações aqui muito tristes em relação à questão emocional, né? Então, é um lugar maravilhoso para chegar para falar do amor de Jesus. É um campo maravilhoso. Então, os irmãos, venham para cá. O irmão que estiver aí, ó, poxa, eu quero ter um lugar agora para me poder passar minha aposentadoria, mas também falar do amor de Jesus e plantar uma igreja batista. É o melhor lugar aqui no Rio Grande do Sul. Pode ter certeza disso. Mas, meus irmãos, Lucas 14, a partir do versículo 25, tem ali uma maneira assim fantástica de entender esse amor, né, com relação ao que Jesus tem por nós. Quando li esse texto, eu fico pensando assim, né, que amor é esse, né? Meus irmãos, eu estou até com um problema aqui na bateria aqui. Eu vou ter que talvez colocar aqui o carregador, tá certo? Só para não, de repente, não perder aqui a minha imagem. Estão conseguindo me ver? Tranquilo? Tudo bem? Então, vou tentar até ser mais rápido possível aqui, Maurício. Mas aqui, querido, diz assim, ó, uma grande multidão acompanhava Jesus. Este, voltando-se para ele, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 25 e 26, só isso. Ou seja, querido, aqui o amor de Jesus está dizendo assim, o meu amor é suficiente para vocês. O meu amor, ele é maior que todos os outros amores que você pode ter nessa vida. E está dizendo de amores importantíssimos aqui. Primeiro, o amor por você, pela sua própria vida. E segundo, o amor que você tem pela sua família que te gerou, pai e mãe. E depois ele fala do amor que você tem com relação à sua esposa e seus filhos. Mas ele vai dizer que todos esses amores, eles não são suficientes para nos trazer uma forma de viver com sentido real. O único sentido real de viver é amar a Jesus de uma maneira exclusiva. Esse amor exclusivo faz você ter sentido de vida, faz você realmente encontrar o sentido para você amar seu pai e sua mãe de maneira correta, faz real sentido você amar você de forma correta, faz você amar de uma maneira correta a sua esposa e seus filhos. Então, quando a gente percebe nesse texto, claro que ali está o contexto do discipulado que Jesus quer fazer em nossa vida, mas eu acho lindo que nesse contexto Jesus começa falando desse amor, esse amor que tem que ser exclusivo para ele, porque se não for, nós não podemos ser discípulos de Jesus. Porque ele nos amou primeiro, então nós temos que ser discípulos dele, para podermos fazer o quê? Essa forma maravilhosa. Minha esposa querida chegou aqui agora, eu pedi para ela me ajudar, trazer o carregador aqui, querida. Pode ser, meu amor? Ela está fazendo aqui o almoço, Maurício. Se você quiser vir almoçar aqui, aproveite aqui. Estamos fazendo aqui, ó, uma carne bem gostosa. Mas então, queridos, esse amor de Deus nos faz redirecionar o nosso amor. E redirecionar de que maneira? De maneira correta. Porque às vezes nós amamos exageradamente pessoas e que vai trazer muita frustração em nossa vida. E esse amor exagerado vai fazer a gente também desfocar daquilo que é real para a missão que todos nós temos. Então, por exemplo, se amarmos demais a nossa igreja, o que acontece com a nossa igreja? Ela vira uma idolatria. A nossa igreja, ela tem que ser amada, mas como? Mas ela tem que ser amada numa posição que Cristo a colocou.
submissa a Ele. E quando a gente tem esse amor, que é realmente esse primeiro amor que vem de nós, entendemos que, como discípulo de Jesus Cristo, nós temos que fazer o quê? Multiplicar esse amor. Multiplicar de que maneira? Tendo esse amor de uma maneira correta, focado na pessoa de Jesus Cristo, e tem esse verdadeiro amor. E qual é esse verdadeiro amor? É aquele que deu a sua vida por nós. Por isso que, na sequência do texto, os irmãos depois podem ler, ele vai dizer assim, aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não pode também ser o meu discípulo. Ou seja, que discípulo que não carrega a sua cruz é que não carrega o evangelho de Jesus. Essa cruz representa a nossa caminhada como o evangelho de Jesus. Eu vou colocar aqui o carregador, porque senão eu acredito que daqui a pouco vou estar sem bateria, tá? Só um instantinho só, queridos. Pronto, agora sim. Desculpa aí, queridos, mas às vezes acontece isso. Então, quando a gente entende que carregar a cruz não é algo que vai trazer para a gente uma ideia de você carregar pessoas, né, como fosse algo de um martírio. Eu vejo que carregar a cruz é também uma maneira de mostrar o quanto também vamos passar, talvez, algumas dificuldades por amar Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Por isso que vem essa sequência do discipulado de Jesus por amor a Jesus. Você vai ter alguns sofrimentos em relação a isso. E por quê? Porque você vai ter que mostrar esse amor de uma maneira como ele é. E não como a gente imagina ser. Então, essa é uma caminhada que vai trazer também a renúncia. O amor que Jesus fez por nós foi de renunciar. Se a gente for lembrar de Filipenses capítulo 2, é um texto maravilhoso para ver como Jesus se esvaziou no sentido da sua glória. Ele não deixou de ser Deus. Ele acrescentou na sua natureza divina a natureza humana. Então, você imagina, né, esse Deus maravilhoso se encarnando e vindo até nós, e agora esse amor sendo transmitido como um verdadeiro forma de estar se relacionando com a sua própria criação. Eu estou aqui ajeitando aos pouquinhos aqui a câmera, né, para ficar melhor para os irmãos. Então, hoje em dia, queridos, nós precisamos pedir muito a Deus que o Senhor nos ajude a amar de uma maneira correta, a amar de uma maneira em que o foco esteja realmente em Jesus Cristo. O foco esteja realmente esse amor que vai, de uma maneira, trazer a forma de prioridade à nossa vida espiritual. Eu fico pensando assim, quando Jesus começa a fazer o seu Sermão do Monte, no capítulo 5, aí nos 6 e 7, e ele vai depois fazer alguns milagres, e no capítulo 9, ele faz algo que até então as pessoas ficaram meio estranhando, porque quando chega ali um paralítico, eles pensam assim, bom, agora Jesus vai curar o paralítico, curou já os endemoniados, né, o leproso, o cego, vamos ver agora com o paralítico. E aí, interessante no paralítico, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Aí eles ficam, mas como assim? É porque Jesus quer mostrar que ele veio não como um discurso apenas de amor, né, aquele texto, né, bonito, né, como um político, né? Mas também Jesus não veio como um milagreiro, só apenas fazer curas, né, expulsar demônios. Aí no capítulo 9, Jesus mostra por que ele veio, que é nos perdoar. Ele veio trazer perdão para nossas vidas. E por que ele fez isso? Porque ele nos ama. É um amor que perdoa. Então, aquele que carrega a cruz de Jesus, ele vai ter um amor perdoador. Esse perdão faz tirar do nosso coração a qualquer amargura. Eu lembro do nosso querido Duzilek, Darcy Duzilek. Não sei se o pastor Maurício chegou a ter algum conhecimento. É um professor de seminário, Maurício,
E ele dizia que amar cura. E tirar a amargura só tem um jeito, só amando. E era muito interessante. Ele escreveu um livro, inclusive, me parece, um livro falando sobre isso. Então, a gente tem muita amargura. Nós temos que amar mais para curar mais. E começa curando a nós mesmos, né, pastor Maurício? O primeiro a ser curado somos nós. Quando entendemos esse amor, nós somos impactados. E a gente começa a ser desafiado a primeiro amar nós mesmos. E a nós mesmos vamos colocando as coisas de uma maneira correta, né? Mas não por nós mesmos, mas por amor que Cristo já nos colocou no nosso coração. Então, meus queridos, é um preço maravilhoso, o preço do amor. Mas esse amor que tem esse preço, lógico, ele traz também essa forma de renúncias, essa forma de redirecionar nossas prioridades, porque eu vejo isso que Jesus faz conosco, ele corrige as nossas prioridades espirituais. Há uma correção quando a gente ama. Há um tempo atrás eu tinha uma miopia muito forte, 8 graus de miopia. Aí resolvi fazer cirurgia. Aí tirei o óculos, maravilha. Né? Mas só que agora a idade vai chegando, né? A gente tem que voltar a usar óculos de novo. Ou seja, para corrigir os defeitos, né? A gente poder ler melhor, né? A gente entender até as coisas de uma forma mais correta. Eu vejo que é isso, que quando a gente coloca o óculos, né? Vamos dizer assim, do amor de Jesus, a gente vê melhor as coisas. A gente se vê melhor. E vê o quanto nós também precisamos de priorizar muitas questões nossas espirituais que às vezes a gente não priorizamos. E vamos fazendo o dia a dia, né, cuidando da casa, cuidando disso, cuidando do trabalho, cuidando das coisas que devem ser cuidadas, mas não dessa forma, muitas vezes, em que Jesus fica no segundo plano. Então, porque ele nos amou, nós amamos primeiro, nós mesmos melhor do que nós amamos hoje. Nos cuidamos melhor. Porque ele nos amou, nós cuidamos melhor dos nossos pais, da nossa família que o Senhor nos deu, que foi a primeira que nos originou aqui na Terra. Porque ele nos amou primeiro, nós amamos melhor nossa esposa, nossos filhos, porque vamos ensinar baseado nesse amor de Jesus. Porque ele nos amou primeiro, nós também vamos amar também a carregar o seu evangelho, a carregar a sua cruz, a carregar a mensagem de Jesus para a nossa vida. E porque ele nos amou, ele nos corrige de uma maneira perfeita as prioridades que devemos ter em nossa vida como a primeira prioridade espiritual. Então, ele nos perdoa e nos faz agora viver sem aquela amargura e faz viver com amar que cura. Um amor que realmente cura, um amor que realmente restaura, um amor que realmente faz a gente viver liberto e faz trazer esperança em nosso coração. Essa esperança maravilhosa que há no amor é o que Paulo vai dizer, né, em 1 Coríntios, capítulo 13, né, que tudo iria passar. Iria ficar, no final, o quê? A fé, a esperança e o amor. E qual o maior deles? Ele diz, o amor. Então, que Deus abençoe muitos irmãos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.